Fala, meu Joseki, dei um spoiler na última aula do que a gente ia falar agora. Nós vamos falar da separação dos reis. E aqui nós vamos não apenas contar o que aconteceu no final da relação deles com o Jigoro Kano, com a Kodokan, mas também pontuar um pouquinho do que eles fizeram nesse processo. E até desmistificar algumas histórias que existem, tá? Porque a gente fala, quando a gente fala de Shitennou, e vocês vão ver muito material sobre Shitennou, a gente vai ver muito material deles nesse período, nesse curto período, que ele vai de 1884, de 1883 a 1886. Você tem várias histórias, várias. Eu vou contar algumas nesse período aí, tá? Mas tem muito processo depois. Antes, depois. Antes a gente falou um pouquinho, mas depois tem muita coisa que acontece. Talvez o mais importante. Bom, a separação dos reis. É o casos de família, né? Shiro Saigon. Essa famosa estátua, inclusive, né? Do Saigon, né? É daqui, inclusive, que eles tiram muito de como que é o Yamarashi. Tá vendo? Olha aqui como é que é o Yamarashi. Da questão da pegada. Mas você tá vendo, por exemplo, que a perna já tá no chão. A perna não tá voando. Então perceba como tem muita coisa diferente aqui, tá? A última graduação do Saigo foi Quinto Dan, 1888. Quer dizer, a última vivo, tá? Se afasta da Kodokan em 1890. Três histórias diferentes explicam esse afastamento. Bom, vou contar as três e vou falar a que eu mais acredito. A primeira história é que o Jigoro Kano colocou o Saigo para fora da Kodokan. O Saigo tinha uma relação muito... Ele era um grande atleta, um grande competidor, um grande lutador. E ele tinha uma relação forte com isso. E ele queria se provar a todo momento. Então o Saigo lutava. Ele gostava de lutar nessas disputas que tinha de lutas. Ele gostava do tal dos desafios. Ele adorava isso. Então quando a Kodokan era desafiado, pô, ele adorava. Ele onava. Ele ia super bem. Adorava quando isso acontecia. Mas ele gostava, inclusive, de desafiar os outros. E o Jigoro Kano era totalmente contra isso. Era contra essas disputas por dinheiro. Mas o Saigo não fazia isso nem pelo dinheiro. Não era o caso. Era para se provar o melhor. Bom, isso é o que disse. E que o Jigoro Kano, que eles não concordaram. E aí que o Jigoro Kano colocou ele para fora. A segunda história é que eles discutiram e que o Saigo saiu depois dessa discussão. Que é sobre esse mesmo assunto, basicamente. E a terceira história, que eu já adianto que é a que eu acredito, é que realmente o Saigo tinha esses problemas. Tá? O Saigo tinha esse problema, o Jigoro Kano sabia isso desde sempre, inclusive. E que chegou um momento onde, depois de uma conversa que eles tiveram, não uma briga, tanto o Saigo quanto o Jigoro Kano entenderam que o processo de vida deles juntos meio que acabou. Porque o Saigo queria muito aquilo. E o Jigoro Kano era um grande... Ele respeitava muito individualmente as pessoas. Por outro lado, as pessoas tinham que respeitar o que ele pensava, como é que ele via o judô. Então, o que eu entendo dessa separação é que foi quase um mútuo acordo. Eles não saíram necessariamente brigados, mas foi um caminho que teve que se seguir. Essa é a minha opinião. E é uma das histórias mais factíveis, eu acho. Sobre a morte do Saigo, é aquilo que eu expliquei, gente. O Jigoro Kano era um cara muito polido, ele era um cara muito inteligente, um cara muito educado acima de tudo. O Saigo não ia brigar com ele. E ele não ia expulsar o Saigo da Kodokan. A natureza e o respeito que o Saigo tinha pelo Jigoro Kano era absurdo. Era absurdo, inclusive. O Saigo era um dos poucos caras o Jigoro Kano era um dos poucos caras que jogou o Saigo em algum momento da vida, inclusive. Né? Eu até falei do desenvolvimento técnico. Por exemplo, o Jigoro Kano era muito bom de Ukigoshi, né? Muito bom de Ukigoshi. E nos treinamentos com o
o Saigo passou a não cair do Kigoshi do Jigoro Kano. Então, isso é um relato famoso que existe. Então, se ele passou a não cair do Kigoshi do Jigoro Kano, quer dizer que ele caía pro Kigoshi do Jigoro Kano. E daí o Jigoro Kano desenvolve o Harai Goshi, com a perna varrendo por fora, para pegar o Saigo na saída. Então, provavelmente o Jigoro Kano passou a jogar o Saigo de Harai Goshi em algum momento, né? Então, assim, o respeito entre os dois era muito grande. Por outro lado, obviamente, o Saigo deve ter jogado o Jigoro Kano infinitas vezes no chão, inclusive, também. Porque o Saigo era muito bom. Absurdamente bom. Então, a história de que eles se afastaram depois de uma conversa faz mais sentido pra mim. Sobre a morte do Saigo, também existem muitas histórias, tá? Muitas. A que tem mais... A mais factível, digamos assim, a que tem mais relatos é que ele tenha morrido na província de Hiroshima no ano de 1922. Por que tem vários relatos? Muitos falam que ele morreu na China, que ele foi encontrado, tipo, bêbado na China muitas vezes. Tem história que ele se matou, cometeu seppuku. Tem muitas histórias, tá? Mas acho que a mais factível, com mais informações, é que ele tenha morrido na província de Hiroshima no ano de 1922, ok? Essa é a famosa estátua do Sugata Sanshiro, como eu disse, e já dei um spoiler lá na frente. Ela fica na frente da escola Daito Ryu de Aikijujutsu, que existe até hoje, né? Shiro Saigo é promovido póstumamente ao sexto dan, tá? Nenhum dos muitos que ensinei poderia se igualar a ele nas técnicas de judô. Isso é uma frase do Jigoro Kano sobre o Saigo, tá? Nenhum dos muitos que ensinei poderia se igualar a ele nas técnicas de judô. Essa é uma frase do Jigoro Kano pro Saigo. E eu acho que tá nessa estátua, inclusive. O que mais sobre o Saigo, antes de passar pro Tomita? Tá, o Saigo é o melhor dos Shitennou. Pelo menos tecnicamente. E no processo de crescimento da Kodokan, ele é o mais importante. Isso aí não tem muita dúvida. No crescimento de fama, de renome, ele é o mais importante. Tsunejiro Tomita. Ele também vai a Godan em 1888. Ele se afastou da Kodokan durante o período que o Jigoro Kano ficou fora, tá? Quando o Kano Shihan foi para a Europa para poder cuidar de outros assuntos. O Jigoro Kano tinha uma vida muito ligada ao Comitê Olímpico Internacional, ao Ministério da Educação. Então ele divide o seu tempo entre judô, entre a parte de educação, que era muito importante. Ele sustentava esse processo todo do judô com o dinheiro que ele recebia na educação. Quer dizer, de algum momento para frente a Kodokan começou a dar lucro, isso é verdade. Mas lá no início, o Jigoro Kano botava dinheiro, ele pegava o dinheiro do salário dele de professor e colocava na Kodokan, né? Então, o início dele foi assim. E também as funções dentro do governo, né? O Jigoro Kano foi crescendo na escola de adito imperial, de cargos imperiais, trabalhou para o ministério, trabalhou em faculdades. O Jigoro Kano era um cara muito cheio de coisas para fazer, tá? E durante um período de uma viagem mais longa, o Tomita ficou afastado da Kodokan. A relação dele com o Jigoro Kano era muito forte. E também por muitos anos ela acabou, por ser uma relação muito longa, ela acabou se desgastando. Nada mais natural do que isso, né? O Tomita tinha hábitos ruins, né? O Tomita fumava muito e bebia demais, tá? Então o Jigoro Kano cobrava muito isso dele. Após essa viagem, muitos dizem que a relação entre eles nunca mais foi a mesma, né? Em 1907, o Tomita é convidado a se tornar o responsável pelo judô nos Estados Unidos. O judô, com o crescimento do judô a nível mundial, vários importantes professores são, primeiro no Japão, os professores são direcionados para outras cidades para dar aula de judô Kodokan. Vão se abrindo dojos Kodokans em vários locais. Depois,
no mundo. Europa e Estados Unidos principalmente. Então, ele vai para os Estados Unidos, Tomita vai para os Estados Unidos, com ele vão Mitsui Maeda e Shinjiro Satake. O problema é que o Tomita já era um pouco mais idoso e após uma derrota do Tomita em um desafio, o contrato em Washington é desfeito. O Tomita segue para Seattle e vive lá durante alguns anos. Ele retorna ao Japão, monta uma grande academia que acaba sendo destruída em um terremoto. E ele morre no Japão em 1937. O Tomita, ele pega o dinheiro que ele ganhou em Seattle e o dinheiro desse contrato que é desfeito, mas lá de Washington, traz esse dinheiro para o Japão e monta uma gigantesca academia nos moldes do que ele viu nos Estados Unidos. Que era uma academia que tinha judô, mas tinha academia mesmo, gym, né? Musculação, umas coisas numa outra linha, né? E ele ainda dá o azar que essa academia dele é destruída. Então, não teve uma vida tão fácil no final da vida dele, não. Uma outra coisa que a gente fala pouco, mas quem cria a história do Sugata Sanshiro, né? Sugata Sanshiro é do Saigo, né? É a história do Shiro Saigo com outro nome. Quem cria essa história é o filho do Tomita, pelos relatos do pai dele sobre o Saigo. Então é muito curioso isso. Claro que é uma obra que tem várias partes que são ficcionais, né? Mas muito daquilo é realidade, ou pelo menos era a visão do Saigo, do Tomita do Saigo, né? Eles foram parceiros muitos anos, né? Eles foram os dois mais importantes durante um longo período, né? Yokoyama Sakujiro, ele é o primeiro Kodansha da Kodokan, junto com o Yamashita. Então você vê que até o quinto Dan, quem lidera a Kodokan são Saigo e Tomita. A partir desse sexto Dan, a partir do Kodansha, Sakujiro e Yamashita são os líderes dessa revolução, né? Ele acaba sendo o primeiro oitavo Dan do judô. Ele é promovido a oitavo Dan póstumamente. No ano que ele morre, ele é promovido a oitavo Dan. Ele se torna o primeiro, o mais antigo dos oitavos Dans. Ele também se torna, após os torneios da polícia, ele se torna um dos instrutores, que era um cargo muito importante, né? E a partir daí, muitos alunos importantes da segunda geração da Kodokan são alunos dele, como o Kyuzo Mifune e o Mitsui Maeda, que também é muito importante. A gente às vezes associa o Maeda com o Tomita, né? Mas na verdade o Maeda vai junto do... O Maeda vai junto do Tomita, por causa de requisição do Tomita. O Tomita pede pro Maeda ir junto e o Judokan não autoriza, tá? Mas o Maeda começa com o Sakujiro, com o Yokoyama, tá? Outros caras importantes, o sensei do Mifune treina com o Tomita e treina com o Sakujiro também. Vários caras relevantes treinam com o Yokoyama Sakujiro, ok? O Yokoyama Sakujiro é o autor do livro Judo Kyohon, tá? Isso é uma informação também muito relevante. O Kyohon é um livro, inclusive, que já tem tradução em português, né? Então, é um livro muito relevante, é do Yokoyama Sakujiro. E ele falece em 1912. Eu falei do negócio do Yamanashi, o próprio Yokoyama Sakujiro tem uma técnica que é dele, que é o Tengu Nage. Eu falei com vocês que ele tinha esse apelido de Tengu, né? Então ele tem um golpe que se chama Tengu Nage, e a gente fala quase nada dele, né? Porque se perdeu com o decorrer do tempo. Mas existia também. O Sakujiro tinha a técnica dele. Yamashita Yoshitsugu foi professor da Polícia Metropolitana e da Marinha Japonesa. Por ser o responsável pelo processo de internacionalização do judô em 1902, ele se torna o professor do presidente Theodore Roosevelt. Ele foi professor do presidente dos Estados Unidos. Isso é muito massa.
Existem relatos de que ele e a esposa davam aulas também para as mulheres nos Estados Unidos. A esposa dele, fazia judô com ele. E eles deram aula de judô nos Estados Unidos. Foi professor da Marinha Americana de Judô. Em 1913, ele se tornou presidente da Nippon Shidokai, que era um instituto que reunia todos os dojos de Tóquio, que era uma versão da Nippon Butokukai, mas da capital Tóquio. E ele sim é o primeiro 10º dan da Kodokan. Primeiro 10º dan da Kodokan. O primeiro que chegou no topo. Yamashita Yoshitsugu. E aqui a foto dele com o Jigoro Kano num treinamento de kata, né? Num treinamento de kata muito bacana, uma foto. Eu falei com vocês, né, do desenvolvimento. A gente vai falar um pouco disso na próxima aula. Tamo junto. O desenvolvimento, o legado do Shitenno. Forte abraço.